separei aqui uma introdução que é justamente esse questionamento de por que refletir sobre o trauma e a pandemia, né? Acho que foi alguém que falou aí, tem pessoas que talvez não estejam nem pensando nisso, porque estão ocupadas com o dia a dia, estão ocupadas em ter que tocar a vida, né? Enfim, o trabalho e dar conta, né, dos percalços da vida, mas nós temos sim um fato muito importante acontecendo. O que é a pandemia? A pandemia faz parte de uma catástrofe. Tá? Desde que o mundo é mundo, o nosso planeta ele foi formado através de inúmeros processos de catástrofe, né? De desconstrução e reconstrução. As catástrofes são naturais e elas sempre existiram e sempre vão existir. Essas questões do ambiente são responsáveis por uma descontinuidade e uma instabilidade do ambiente. Elas geram tensão máxima entre a vida e a morte, entre o risco de aniquilação e a transformação de parâmetros anteriores. E as catástrofes também são oportunidade de evolução da vida. Tá? Então, nós temos uma questão aí importante. Tanto a descontinuidade, a instabilidade, a aniquilação, mas também evolução. E elas sempre nos lembram de que nós não somos maiores do que a natureza, nem independentes dela. Que às vezes a gente leva para a vida isso com uma crença, né, sustentada por uma negação. A gente esquece que a gente é dependente de uma natureza, de todo um complexo que vem da natureza, que vem de todo o nosso planeta, né? Estamos aí como mais um ser dentro do planeta. A pandemia não é algo original, mas certamente essa que estamos vivendo, ela é nova para nós, como experiência simultânea num planeta que é integrado e pela amplitude e complexidade de efeitos. Eu coloquei aqui uma figura em que o nosso planeta está, todo ele tomado pela pandemia. É muito rápido isso que aconteceu na China e veio correndo para o mundo, né? Lá do outro lado. Então, é a primeira vez na história da humanidade que é tão rápido que acontece isso. Bom, se a gente for um pouquinho para trás na história, teve um acontecimento sanitário importante, a gripe espanhola, em 1918 e 1920. Então, observem, foram 2 anos. 2 anos do horror da gripe espanhola. Mas nós temos efeitos aqui com a Covid-19 ainda mais catastróficos, né, que a pandemia também do HIV/AIDS nos anos 80, quem se lembra disso? Foi um choque para nós, né, quando apareceu HIV/AIDS, quando apareceu toda essa questão que transformou, radicalizou as relações, né, a sexualidade. E o H1N1 em 2009, que também foi outra pandemia que a gente passou, mas que não teve tantos efeitos como essa que a gente está vivendo e está no meio dela ainda. Essa nossa pandemia está atingindo direta e simultaneamente todos os países e continentes. São dados aqui de março para cá já temos uma defasagem, mas em março, aproximadamente, entre os dados levantados, seriam 119 milhões de pessoas infectadas e 2.600.000 mortes, né? Então, nós temos aí enormes proporções sanitárias, humanitárias, sociais, culturais, econômicas e políticas. Transformações profundas nas vidas e reações igualmente densas.
Nós temos aqui o sujeito que está sufocado, tá? O vírus, a pandemia, a catástrofe, mudanças súbitas, marcas no coletivo global. E o sujeito, o campo psíquico, a narratividade. Se a gente até lembrar como é que a gente se sentiu lá no começo da pandemia, tentem recordar um pouco como é que eram as emoções, né? Surpresa, incertezas, desconfianças, dados e acontecimentos ocultos, ambivalência, medo, fragilidade, vulnerabilidade, sensação de risco de aniquilamento, angústia, dor, desamparo, desalento, trauma e sofrimento psíquico. Marcas da experiência da catástrofe, que é a questão da descontinuidade, coletiva na subjetividade, que é a experiência individual, aquilo que a Suzana estava falando, que é por onde a psicanálise se ocupa, né? Em 2018, um pouquinho para trás, bem pertinho, a Organização Mundial da Saúde já havia lançado para o mundo que a depressão é o maior problema de saúde pública, acima das doenças cardíacas, do câncer, diabetes e outras. Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, entre 10% a 25% mulheres, 5% a 12% homens, com diagnóstico de depressão. A depressão está associada à precarização das condições de trabalho e de vida das populações a nível mundial. A gente tem um quebra-cabeça cheio de pecinhas que às vezes está todo solto, né? Os especialistas apontam a quarta onda da pandemia, os distúrbios na saúde mental potencializados, consequências psíquicas para a população em geral. E foi aí a nossa preocupação e nosso desejo de estudar mais e dividir com vocês, né, todo esse tema aqui. Esta, então, a nossa introdução da escolha do tema, da proposta, da nossa conversa. É bem importante, assim, né, da gente pensar que tem sempre uma reedição de alguma coisa, né? A psicanálise vai falar disso também, assim, e por que aumenta, né? O porquê que tem um sofrimento nesse momento que pode ser maior, né? Porque cada acontecimento com um potencial traumático, como é a pandemia, né? Tem um potencial, porque tem algo que é demais, né? A psicanálise vai chamar de um excesso, assim, é algo que é muito. Para nós todos foi muita coisa, né? A gente vinha num ritmo levando a vida e daqui a pouco aconteceu isso e isso foi demais, né? Só que a psicanálise vai dizer que isso vai bater em cada um naquilo lá que já tinha uma vez, né? Então, já teve um trauma inicial, né, que todos temos, a gente vai abordar isso, e aí cada coisa dessas que acontece vai bater lá no mesmo ponto. E aí as pessoas, todos nós, né, cada um vai elaborando as suas defesas, o seu jeito de se defender disso, de dar conta disso, né? E isso é diferente para muitas pessoas também, de acordo com a sua história de vida, né? Então a gente vai ter ali os que estão negando, vai ter aqueles que vão se deprimir, que depois lá no nosso último encontro a gente vai falar dessas formações sintomáticas, né? O que está acontecendo com as pessoas nesse período, né? Então sempre tem algo que vai trazer algo que já existia, né? Então a Regina, isso que ela trouxe lá na apresentação dela também, agora a pandemia também é desculpa para tudo, né? Também às vezes porque é uma desculpa e às vezes porque ela vai trazer mesmo, vai mexer com a gente naquelas coisas que talvez vinha dando conta, não é, de fazer, e que agora, como é demais, não se acha mais com condições de estar fazendo da mesma forma, né, ou com os recursos que tinha. Então, sim, quanto mais a pessoa tiver
recursos, né? A gente vai falar aqui dos recursos internos, mas isso que tu traz também é de rede de apoio, também é de condição social, né? Isso também vai colaborar para que a pessoa tenha mais ou menos condições de ir lidando com essas coisas que são tão difíceis que acontecem. Eu acho que foi no Joel que a gente leu ali pela primeira vez, a primeira leitura, talvez, ou alguma outra, Daniel Kuperman, que eu também escutei esses dias também, mas assim, o vírus, uma coisa tão invisível, tão letal, né? E a gente pode tomar isso como uma metáfora do que é invisível, né? O trauma, muitas vezes, ele não é visível. O trauma, ele não consegue nem falar, né? Vai ter que passar por um trabalho de tentar narrar as marcas desse trauma, transformar ele numa espécie de sofrimento, para que aí a gente possa incorporar e possa metabolizar, possa subjetivar, simbolizar, criar novas perspectivas, né, para sobreviver a ele.